Bom, então já estamos gravando. Essa é a 17ª aula de Projeto e Análise de Algoritmos para o curso de Ciência da Computação da Rural. Hoje nós vamos continuar falando... Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos continuar falando da transcoloração, aquela partezinha final que ficou faltando, né? Nós já vimos a construção da instância, que eu pedi para ficar fresca na cabeça de vocês. E vamos finalizar essa parte de reduções polinomiais hoje, tá bom? Na aula que vem a gente já começa a falar de algoritmos aproximativos. Bom, então bora começar. Eu coloquei aqui novamente os slides, né, da aula passada, que a gente falou de transcoloração. E eu vou colocar aqui na parte onde a gente parou. Então, a gente quer provar que transcoloração é um problema NP completo, só fazendo um paralelo com o que a gente viu na aula passada, né? A gente falou do problema do conjunto independente, e a gente viu, né, que quando a gente fixava, pelo menos a gente falou rapidamente, quando a gente fixava, né, a cardinalidade do nosso conjunto independente, tirava isso de dado de entrada e deixava fixo, né, no nosso problema, a gente passava a ter um problema polinomial, coisa que não acontece, né, com o problema da coloração. O problema da descoloração é um problema polinomial, né, basta a gente verificar se o grafo é bipartido, então a gente consegue resolver facilmente, mas o problema da transcoloração é NP completo. E é isso aí que a gente vai demonstrar, né? Então nós já falamos do certificado, da transcoloração, que nada mais é do que uma atribuição das cores ou de inteiros, né, aos vértices, e a gente basicamente verifica, né, se está utilizando 3 cores e se vértices adjacentes possuem cores distintas. O segundo passo é a construção da instância da transcoloração, que a gente viu na aula passada. Então, a gente tem o triângulo base. Estou tentando aqui logar de novo no outro computador. Vamos ver se vai funcionar. Então, a gente tem um triângulo base, que a gente chamou esses vértices do triângulo de VFB, justamente por causa das cores, né, que a gente vai utilizar, verde, fúcsia e branco. Esse V e F tem a ver com a atribuição que a gente vai fazer, né, para o 3SAT. Cada variável vai estar associada aos literais que ela possui, né, ou seja, o literal positivo ou o literal negativo. Então, a gente vai ter 2 vértices aí. Esses vértices, ambos, né, eles vão estar ligados entre si e ao vértice B. Então, eles vão formar um triângulo com o vértice B. A gente vai ter, para cada cláusula, um P6, ou seja, 6 vértices ligados, um caminho com 6 vértices, né? E dessa forma aqui, a primeira ponta e a última ponta desses 6 vértices se ligam ao vértice V. E como é que a gente diz, né, quem são os literais que compõem a cláusula? Então, por exemplo, se x1 compõe a cláusula, x1 vai estar ligado aqui nos dois primeiros vértices do P6. Aí a gente tem, sei lá, um x2 barra aqui. Então, vai aparecer o literal x2 barra aqui, ligado aos 2 próximos vértices do P6. E, por exemplo, se fosse x3, iria aparecer o x3 aqui, ligado aos 2 últimos vértices do P6. Observem que eu estou fazendo um abuso de notação aí, né? Dando o mesmo nome para variável e literal, tá? Mas é para facilitar a nossa vida, para a gente não ficar com uma notação mais rebuscada ainda, tá? Então, deixa eu tentar logar aqui no outro, parece que agora vai funcionar. Vamos ver. Sempre tem algum problema, né, gente? Foi mal, desculpa aí. Tem alguém tentando entrar, mas eu não estou conseguindo autorizar. Então, só um pouquinho de paciência. Bom, enquanto eu ainda não consigo logar, deixa eu tentar autorizar essa pessoa. Espera aí, opa. Aqui. Pronto. Então, vamos continuar aqui. Bom, a gente tem aqui um exemplo, que foi o exemplo que a gente viu na aula passada. É assustador, eu sei que é,
mas dá para entender. Olha só, a gente tem 3 cláusulas aqui, cada cláusula, então, fica com um P6. Todos os P6, né, eles têm os 2 extremos ligados ao vértice V, tá bom? Cada variável vai ter o literal positivo e o literal negativo, e esses 2 caras formam sempre com o B um triângulo, tá bom? Então, aqui a gente só tem as variáveis x1, x2 e x3, então a gente tem essas dois literais aqui, né? Para cada 2 vértices correspondentes aos literais, para cada variável que a gente tem ali no nosso traceat. Tá bom? Então, a construção é essa, a gente já falou na aula passada. O que a gente precisa mostrar, né? A gente precisa mostrar que a gente vai conseguir transcolorir esse grafo somente se a gente conseguir satisfazer a fórmula lá pro traceat. Ok? Belezinha? Então, vamos lá. A ida, a gente está supondo que o grafo é 3 colorível. Isso significa o quê? Que eu consigo colorir esse grafo com 3 cores. Quais são as 3 cores que a gente vai utilizar? Verde, fúcsia e branco. Como eu já comentei na aula passada, né, esse triângulo base, ele força, né, que o nosso número de cores já comece em 3, né? Porque lembra do limite inferior para a coloração de vértices? Tá? Então, ele já força isso. Então, a gente está supondo que a gente consegue colorir, né, o nosso grafo com essas 3 cores. O que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar que, baseado nessa coloração que a gente tem para os nossos vértices, a gente vai conseguir uma atribuição, e essa atribuição para as variáveis vai satisfazer a fórmula. Belezinha? Ok? E, finalmente. Sou eu mesma pedindo para participar, porque eu só consegui pelo link. Pronto. Aproveitar, vou fechar o WhatsApp aqui que está pitando, igual um doido. Então, bora lá. Consegui logar. Matei vocês agora, perdão. Então, bora lá. Consigo agora. Foi mal, desculpa aí, gente. Belezinha? Então, agora eu consigo ver o chat. Ótimo. Tá? Bom, então a gente tem isso aí. Conseguimos colorir e queremos exibir uma atribuição que satisfaça as cláusulas, né, do traceat. Ou seja, a gente vai ter que mostrar que a gente vai propor uma atribuição para as variáveis e vai ter que mostrar que essa atribuição tem pelo menos um literal verdadeiro em cada cláusula. Tá bom? Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que o triângulo base, né, ele está colorido com as 3 cores. Então, vamos colocar aí que o vértice B está colorido com branco, o vértice V está colorido com verde e o vértice F está colorido com fúcsia. Tá? Então, ó, olha o que acontece. Lembram que esses 2 vértices aí, eles ficam ligados entre si e também ligados ao vértice B? Então, se os 2 estão ligados ao vértice B, o que eu posso garantir? Eu posso garantir que eles não têm a cor branca. Belezinha? Então, eles vão ter que receber as 2 outras cores. Eles também não podem receber a mesma cor porque eles são ligados entre si. Certo? Beleza? Então, a gente sabe que ou bem o WI vai estar colorido com verde, ou bem ele vai estar colorido com fúcsia. Gente, WI e WI barra são os literais associados a uma variável. É a variável que a gente quer dar uma atribuição de verdadeiro ou falso. Então, a gente vai utilizar a cor que está sendo atribuída para o literal para dizer se a variável vai ser verdadeira ou falsa. Se
Se for verde, a gente vai dizer que a variável é verdadeira. Se for fúcsia, a gente vai dizer que a variável é falsa. Belezinha? Por isso aí que tem esse fúcsia aí na história, tá? Belezinha? Sacaram a ideia? A gente tem dois vértices que correspondem aos literais da variável. Então, pela construção, a gente sabe que eles ou bem recebem a cor verde ou bem recebem a cor fúcsia. Por quê? Porque ambos estão ligados entre si e estão ligados ao vértice B. Então, eles já não podem receber a cor branca. Ok? Então, vai ser assim que a gente vai fazer a atribuição para as variáveis x e y, tá bom? De acordo com a cor de WI. Então, se o WI for verde, a gente vai dizer que a variável é verdadeira. Se o WI for fúcsia, a gente vai dizer que a variável é falsa. E a gente vai mostrar que fazendo essa atribuição, a gente consegue garantir um literal verdadeiro, pelo menos um literal verdadeiro, dentro de cada cláusula do 3SAT. O que é suficiente para mostrar que a gente satisfaz o 3SAT. Ok? Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai supor, por absurdo, que essa atribuição não satisfaça a instância do 3SAT. Se ela não satisfaz a instância do 3SAT, o que isso significa? Significa que existe pelo menos uma cláusula que não está sendo salva. Se essa cláusula não está sendo salva, é porque ela não possui um literal verdadeiro. Beleza? Então, existe uma cláusula onde todos os literais são falsos. Belezinha? Por absurdo, nós vamos supor que a atribuição que a gente propôs não satisfaça as cláusulas lá do 3SAT. O que isso significa? Significa que pelo menos uma das cláusulas tem todos os literais falsos, dada essa atribuição que a gente deu. E vamos ver por que isso vai dar problema. Bom, então existe uma cláusula aí, pelo menos uma cláusula, onde todo literal é falso. Tá? Bom, mas se todo literal é falso, significa que os topos dos triângulos, ó, vamos voltar aqui para a construção. Opa. Estão vendo aqui, ó? Esse triângulo aqui indica que o x1 é um literal da cláusula 1. Então, eu sei que se existe uma cláusula, vamos supor que a cláusula 1 é a cláusula que é toda falsa, tá bom? Então, significa que o x1 foi colorido com que cor? Dado que a cláusula é toda falsa, significa que o x1 tem a cor fúcsia. Certo? Aí, vamos imaginar que o x, essa cláusula aqui é toda falsa, então o x2 barra, aqui, ó, esse topo desse outro triângulo aqui, o x2 barra, ele também tem que estar colorido com a cor fúcsia. Beleza? Da mesma forma, o x3 aqui, ó, que é o terceiro literal dessa cláusula, esse topo aqui, ó, também tem que estar colorido com a cor fúcsia. Ok? Por quê? Porque a gente falou assim, olha, você vai fazer a seguinte atribuição. Se o literal aqui tiver colorido com verde, você atribui verdadeiro lá para a variável. Se o literal aqui tiver com a cor fúcsia, você coloca falso lá, ok? Então, isso significa que todos os topos do triângulo que compõem lá a cláusula, eles são fúcsia. Porque essa foi a atribuição que a gente fez. Então, vamos ver o que acontece quando todos os topos são fúcsia. Vamos lá. Um exemplo aqui, né? A gente sabe que a cláusula, a componente cláusula, né, sempre está ligada ao vértice verde do triângulo base. E a gente tem todos os topos fúcsia aqui, por hipótese de absurdo. O que vai acontecer com a cor desses vértices aqui? Observe o seguinte, esse vértice aqui ó, da esquerda, ele está ligado a um vértice fúcsia e a um vértice verde. Então, ele só pode receber uma cor. Ele só pode ser o quê? Que cor que ele pode receber?
Branco, perfeito, Diana. Ele só pode ser branco. Se esse cara aqui só pode ser branco, estão vendo que é branco, né? Deu uma diferenciada ali, antes era cinza. Branco. Se ele só pode receber branco, esse outro cara aqui, ele tá ligado a um branco e a um fúcsia. Que cor é que ele pode receber? Ele só tem uma cor também possível. Verde, perfeito. Aí vamos continuar. Esse cara aqui tá ligado a um verde, deixa eu passar aqui. Ele tá ligado a um verde e ao fúcsia. Que cor ele pode receber? Branco, perfeito. Recebeu branco. Esse cara aqui, então, só vai poder ser verde. E o próximo só vai poder ser branco. E aí? Olha o que acontece. É, exatamente. Eu só posso colorir esse cara com verde e ele tá ligado a um vértice verde. Então, absurdo. Beleza? Os topos não podem ser todos fúcsia. Vai ter que ter pelo menos um topo verde aí nessa coloração. Então, com isso, a gente garante que em todas as cláusulas a gente tem pelo menos um literal verdadeiro. Por quê? Porque a gente supôs, né, que se em uma cláusula fosse todo mundo falso, a gente viu que dá problema. Beleza? A gente não consegue terminar a coloração. Então, com isso, a gente prova que, dada essa atribuição, se é fúcsia, coloca falso, se é verde, coloca verdadeiro, a gente provou que essa atribuição satisfaz todas as cláusulas lá do 3SAT. O que falta a gente mostrar? Que se a gente satisfaz todas as cláusulas do 3SAT, então a gente tem uma transcoloração. Bom, a gente já tem uma palhinha aí, né? A gente vai fazer o contrário. A gente tinha uma coloração e falou assim: ó, se for verde, põe verdadeiro. Se for fúcsia, põe falso. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem a atribuição e quer propor uma coloração. Se for verdadeiro, a gente vai pôr que cor? Análogo que a gente fez agora, só que na outra direção. A gente estava com a coloração e queria uma atribuição. Então, era verde, eu coloquei verdadeiro. Era fúcsia, eu coloquei falso. Agora, eu tenho uma atribuição, ou seja, eu tenho os valores verdade das variáveis. Então, como é que eu vou associar a coloração? Se a variável for verdadeira, eu vou colocar que cor para o literal positivo? Eu vou colocar verde, perfeito. E se for falsa, eu vou colocar fúcsia. Beleza? E aí a gente tem que mostrar que, de fato, isso é uma... que a gente consegue, né, uma transcoloração para o grafo. Alguém pedindo para entrar? Deixa eu ver aqui. Beleza. Ok? Então, a volta, se a gente consegue satisfazer, né, a instância do 3SAT, a gente tem que propor uma transcoloração. Bom, os vértices do triângulo, a gente vai colorir de acordo com o nome mesmo que a gente já deu. O B vai ser de branco, o F vai ser de fúcsia e o verde vai ser o V vai ser de verde. Tá? Como é que a gente vai colorir, então, os literais positivos e negativos? Vai depender do valor verdade de xi, como eu já expliquei para vocês. Então, se o xi for verdadeiro, o wi é verde. Se o xi for falso, o wi é fúcsia. Ok? Agora, a gente precisa colorir as componentes cláusula. O que são as componentes cláusula? São os P6, tá? Aí, a gente vai testar todas as possibilidades e vai mostrar que todas elas funcionam bem. O que pode acontecer? Se a gente tem uma atribuição que satisfaz o 3SAT, a gente sabe que em cada cláusula a gente tem pelo menos um literal verdadeiro. Então, aqui eu estou testando todas as possibilidades. Ou bem os 3 literais são verdadeiros, ou bem eu tenho 2 verdadeiros e um falso, e aí eu tenho as combinações possíveis, certo? Ou bem eu tenho um verdadeiro e 2 falsos. Ok? Então, vamos lá. Se a gente tiver os 3 literais verdadeiros,
Os 3 topos a gente vai colorir de verde, né? Como a gente já propôs. Falta, então, colorir esses vértices aqui. Vamos mostrar que é possível colorir esses vértices, ok? Então, ó, eu coloquei branco aqui. Observa que aqui eu tinha verde e verde. Então, em tese, né, eu poderia ter o branco ou fúcsia. O branco aqui, aí aqui vai ser fúcsia, aqui vai ser branco novamente, fúcsia, branco, fúcsia, ok? Se a gente começar pelo fúcsia aqui, vai dar a mesma coisa, só que invertido. Tudo bem? Vai dar fúcsia, branco, fúcsia, branco, fúcsia, branco. Sem nenhum problema. Então, a gente... Isso, exato, Tiago. Tá? Mas a gente está mostrando que tem uma coloração aí que é possível. Isso já é suficiente. Tá? Agora, e se a gente tiver 2 topos verdes e um rosa, nessa ordem aí, ó, 2 topos seguidos, né? Verde e o último rosa. O que vai acontecer? Se vocês observarem, ó, vamos começar aqui, tá, acho que é melhor a gente começar por essa restrição, né? Porque olha só, esse cara aqui é rosa, o vizinho é rosa e esse é verde. Então, ele só tem uma possibilidade. A gente tem que pôr o branco aqui, certo? Então, esse cara aqui vai ter que ser verde, esse cara aqui vai ter que ser branco. Não, na verdade, esse cara aqui a gente tinha 2 opções, né? Porque ele é vizinho de um verde e de um verde. Aí eu coloquei o branco aqui. Aqui em seguida eu coloquei o fúcsia, branco, fúcsia. Ok? Se a gente colocasse o fúcsia aqui, também não daria problema. Aqui seria branco, fúcsia, branco. Isso, perfeito. Tudo bem? Então, novamente, é possível colorir com 3 cores. Continuando, se a gente tiver um verdadeiro e 2 falsos, a gente vai começar aqui novamente por essa restrição aqui, né? Que aqui esse cara só pode ser branco. Esse cara aqui vai ter que ser verde, certo? Então, branco, verde. Aí aqui a gente tem fúcsia e verde. Esse cara aqui, novamente, só pode ser branco. Sempre tem que começar com a restrição, Thiago. Na verdade, é porque no primeiro não tinha restrição, né? Tanto fazia começar de um lado ou do outro. Tá? A gente sempre tem que começar ali sanando aquela necessidade. É um problema de combinatória mesmo. Então, aqui tem que ser branco, aqui tem que ser verde. Aí, esse cara aqui vai estar ligado a 2 verdes, certo? Aí, ele poderia ser tanto branco quanto o fúcsia. Eu coloquei o fúcsia e terminou em branco. Isso. Não, mas é isso mesmo, Thiago. Sempre começar da restrição. Que aí a gente já satisfaz aquilo ali. Porque se a gente começar do outro lado, pode ser que a gente tenha opções. E a opção que a gente escolheu pode chegar lá no último e dar ruim na restrição, entendeu? Então, a gente sempre começa satisfazendo a restrição e continua para ver se... Porque com a restrição não tem jeito, eu só tenho uma escolha. Então, se não funcionar com aquilo ali, não vai funcionar de jeito nenhum. Beleza? Ok? Tranquilinho, gente? Se a gente tiver o verdadeiro aqui no meio e os 2 falsos aqui na ponta. Bem legal, também gosto. Gosto bastante dessa demonstração. Novamente aqui, agora a gente tem restrição, olha aqui, as 2 pontas, né? Tem que ser branco aqui e tem que ser branco aqui. Então, aqui, branco, verde. Aqui a gente teria verde com verde, poderia ser tanto branco quanto fúcsia, mas preste atenção. Na verdade, não pode, né? Porque aqui tem que ser branco, aqui tem que ser verde. Ah, não, aqui dá para trocar, né? Fica verde, verde, verde. Então, a gente poderia trocar esses 2 aqui. Poderia ser branco à esquerda e fúcsia à direita sem nenhum problema. Tá bom? Então, novamente, temos uma coloração aqui possível. E agora, as 2 pontas verdes e o meio rosa, fúcsia, né? Então, a gente não tem restrição aqui, ó, nas pontas. É verde aqui no topo, verde aqui e verde aqui embaixo. Então, optei pelo branco, fúcsia aqui
optando pelo branco aqui, o fúcsia aqui fica forçado, né? Aí aqui é fúcsia. Eu tenho fúcsia e fúcsia. Poderia ser tanto verde quanto branco. Coloquei o branco novamente. Aqui o verde fica forçado, ok? Aqui eu tenho verde e verde. Poderia ser tanto o branco quanto o fúcsia. Eu coloquei fúcsia e branco novamente. Tudo bem? Então, a gente está exibindo colorações que são possíveis. Olha, se eu tenho pelo menos um literal verdadeiro em cada cláusula, porque eu satisfaço o 3SAT, então eu tenho sempre uma coloração, uma transcoloração possível. É isso que a gente está fazendo, tá? E aí a gente analisou todos os casos e concluiu a transcoloração. A gente coloriu o triângulo base com as 3 cores. A gente coloriu, né, todos esses vértices aqui, que são as literais positivo e negativo, de acordo com uma atribuição. E a gente mostrou que, dada a atribuição, a gente consegue uma transcoloração aqui, fechando, né, com a componente cláusula, que é esse P6. Ou seja, a gente sempre vai conseguir colorir com 3 cores, né, essa composição aí do triângulo base com os literais e com os P6. Ok? Então, com isso, a gente exibe uma possível transcoloração para esse grafo. E, portanto, ele é transcolorível. E a gente mostra o que a gente queria. Belezinha? Então, isso acaba o que a gente ia ver na aula passada da transcoloração, tá? Agora, a gente vai ver mais 2 probleminhas simples, eles são simples. Ai, meu Deus, coloquei errado de novo, não. Eu vou parar o compartilhamento aqui, vou tentar compartilhar do grandão agora. Vou aproveitar também, vou pegar uma água. Só um minuto que eu vou tentar entrar e sair aqui para facilitar. Pronto. Deixa eu ver agora compartilhamento aqui. Então, vamos para a aula 17 propriamente dita. Beleza. Consegui, gente, graças a Deus.
Então, estou compartilhando aqui, bora lá. Então, a gente continua nessa pegada de reduções polinomiais, essa é a última parte. E a gente vai falar do problema do caixeiro viajante, que vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, tá bom? Eu vou só pegar uma água e já volto. Pronto, voltei. Então, aí a gente tem descrito, né, o problema do caixeiro viajante. Então, a gente tem um conjunto de cidades, que a gente está chamando aí de C1 até CN. Então, a gente tem N cidades, tá certo? E a gente tem um custo, que a gente está representando por C, CI, CJ, que é para cada par dessas cidades, tá bom? Então, imagina aqui, cada C1, C2, C1, C3, a gente tem, cada parzinho, a gente tem um custo entre eles, tá? E o que a gente quer saber, opa, foi mal, é se existe, né, um percurso que passe por todas as cidades, sem repetição, e que tenha um custo menor ou igual a K, ok? Tudo bem? A gente quer minimizar o custo, então lembra da versão de decisão? Se a gente quer minimizar, vai aparecer aqui sempre um menor ou igual ao inteiro que é dado aqui na entrada. Belezinha? Então, qual vai ser o custo total do percurso, né? A gente vai ter os custos, né? Aqui, ó, esse CP aqui é a cidade que foi escolhida, tá bom? No percurso do caixeiro viajante. Então, imagina que a gente já tem uma solução. Qual seria, digamos, o nosso certificado, né? O certificado seria o quê? Uma permutação aí dessas cidades, ok? Então, a gente começa num determinado ponto, passa por todas as cidades e retorna ao nosso ponto de partida. Tudo bem? Então, a gente tem a soma de todos os custos e a soma e o custo, né, de voltar à cidade inicial. Belezinha? Então, o custo é dado por isso aqui, que é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, onde essa anotação aqui é justamente a permutação dessas cidades. Tá bom? Mas já que a gente tem uma caixa preta, a gente tem uma permutação. Lembra a ponte de Königsberg? É meio como se fosse um análogo, sabe, Thiago? Só que nas pontes, a gente não queria repetição de arestas. Agora, aqui a gente não quer repetição de vértices, tá? É tão parecido, mas é tão distante ao mesmo tempo. Por quê? Porque o das pontes de Königsberg, o teorema de Euler resolve, né? Basta você quer um circuito euleriano. Saber se tem ou não um circuito euleriano no grafo é polinomial. É só verificar a quantidade a paridade, né, dos vértices, dos graus dos vértices no grafo. Então, se todo mundo tiver grau par, a gente fechou, é euleriano, vai existir. Agora aqui a gente não sabe, né? Esse problema se relaciona com o problema de grafos hamiltonianos. E vai ser exatamente essa a redução que a gente vai fazer. Tá bom? Para mostrar que esse problema é difícil. Isso, perfeito. Tá? Bom, então, a gente vai mostrar que esse problema é NP completo a partir do problema ciclo hamiltoniano, que é conhecido ser NP completo, é sabido ser NP completo. Ok? Belezinha? Então, eu vou pegar o meu problema ciclo hamiltoniano e enfiar aí dentro
Então, vou enxergar, né, o meu problema ciclo hamiltoniano como uma entrada particular do caixeiro viajante. E vou mostrar dessa forma, pô, é difícil para essa entradinha aqui, então é difícil para qualquer entrada. Tá bom? Então, esse é o nosso objetivo. Essa redução é bem tranquilinha. Basicamente, a gente tem, né? A gente sabe que ele está em NP, certificado, inclusive, já até comentei para vocês, porque é uma permutação daquelas cidades ali, e a gente verifica os custos e vê se está menor ou igual a K. Ok? Então, a gente consegue certificar aí e verificar o certificado em tempo polinomial. Então, agora, vamos pegar uma entrada qualquer do ciclo hamiltoniano. Tranquilão? Do problema que a gente quer colocar dentro do caixeiro viajante. Então, eu pego uma entrada genérica e vou mostrar que qualquer entrada eu consigo visualizar como uma entrada do caixeiro viajante. Então, pô, se é difícil para essa entrada particular, é difícil para qualquer entrada. Então, como é que vai ser? O que é uma entrada genérica do ciclo hamiltoniano? Bom, qual é a entrada do ciclo hamiltoniano, né? É um grafo, ok? Belezinha? É um grafo. Então, o que a gente vai fazer? Quem vão ser as cidades do nosso problema do caixeiro viajante? Vão ser os vértices do meu grafo. Todo mundo saca? Diretão isso aí? Acho que sim, né? Beleza? Então, cada vértice do meu grafo eu vou fazer analogia com uma cidade do meu problema do caixeiro viajante. Bom, aí agora eu preciso dizer, né, quais vão ser esses custos aqui, né? Esses custos entre as cidades. Então, ó, se a gente tiver aresta entre os dois vértices, a gente vai dizer que o custo é zero. Ok? O custo do parzinho lá que a gente está definindo é zero. E se a gente não tiver aresta, né? A gente vai dizer que o custo é 1. O que está faltando a gente definir? A gente já definiu quem são as cidades, são os vértices. Quais são os custos? Esse aí. Se tem aresta, a gente vai atribuir custo 0. Se não tem aresta, a gente vai atribuir custo 1. Falta a gente dizer quem é o inteiro K, certo? O K vai ser 0. Justamente por quê, gente? Porque eu quero forçar que o meu percurso seja feito pelas arestas. Porque qual é a solução do ciclo hamiltoniano? É um ciclo que passa por todos os vértices do grafo, sem repetição, e volta ao vértice inicial. Para ele passar por todos os vértices do grafo, ele usa o quê? Ele usa as arestas. Ok? Enquanto que no problema do caixeiro viajante, isso é meio solto, né? As cidades aqui, você tem custo entre qualquer par de cidades. Beleza? Então, o que a gente está forçando? Se eu quero que o meu custo seja menor ou igual a 0, ele vai ter que ser 0, certo? Não tem como ser menor do que 0, porque os custos ou são 0 ou 1. Se você pegar alguma rota que tenha valor 1, você já está acima, você já não está mais satisfazendo o problema. Então, você vai ter que sempre pegar rotas que são o quê? Que são arestas. E aí, a solução para o nosso caixeiro viajante vai ser justamente um ciclo hamiltoniano. Vai ser um ciclo que não repete vértices e que passa por todos os vértices e volta ao ponto de partida. Ok? Então, a ideia é bem simplesinha. Então, a gente teria que terminar, para terminar, né? Teria que mostrar que ele tem ciclo hamiltoniano somente se existe o percurso do caixeiro viajante com custo 0, porque não tem como ser menor do que 0, já que os custos entre as cidades são 0 ou 1, certo? Beleza? Bom, a ida é tranquilona. Se tem ciclo hamiltoniano? Se tem ciclo hamiltoniano, o que significa?
que existe um percurso que passa por todos os vértices do grafo e retorna ao original sem repetição. E ele vai passar, obviamente, por arestas. Então, ele vai ter custo zero. Beleza? Tudo bem? Aida? Se tem um ciclo hamiltoniano, o que é um ciclo hamiltoniano? É um percurso, digamos assim, que se inicia no vértice, termina nele mesmo, passa por todos os vértices do grafo, certo? E volta ao original. Bom, esses vértices, gente, formam um ciclo, então tem arestas entre eles. Se tem aresta por construção, o custo entre as cidades vai ser o quê? Vai ser zero. Então, esse ciclo vai ter custo zero e, portanto, a gente tem um percurso para o caixeiro viajante de custo zero. Belezinha? Ok? Bom, agora volta, né? Agora a gente tem um percurso do caixeiro viajante com custo total zero. Se ele tem custo total zero, ele teve que usar somente arestas. Concordam? Porque se ele sacasse aí qualquer outra coisa, ia aparecer um custo maior do que zero. Se ele voasse de uma cidade para outra sem uma aresta, não ia ser custo zero. Se existe um percurso com custo zero, só tem um jeito, né? Ele tem que utilizar as arestas do grafo. Tudo bem? Então, existe um percurso. Então, existe uma permutação das cidades. O custo é zero. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que entre cada uma dessas cidades tem uma aresta, ou seja, entre cada um dos vértices do grafo, ele está usando uma aresta para fazer esse percurso. Beleza? Além disso, a gente sabe que retorna ao ponto de partida, porque é um percurso do caixeiro viajante e tem custo zero. E ele retorna ao ponto de partida também utilizando uma aresta, porque senão não teria custo zero. Portanto, a gente tem um ciclo hamiltoniano. Por quê? Porque a gente passou por todos os vértices sem repetição e conseguiu voltar ao vértice inicial. Ok? Belezinha? Bom, e para finalizar, então, esse aqui foi o último problema de redução de NP completude que a gente vai ver aqui. Agora, a gente vai continuar falando vai fazer mais um exemplo, né, de redução, só que agora, ao invés da gente provar que o problema é difícil, a gente vai mostrar que o problema é fácil, ou seja, que o problema é polinomial. E ao invés de exibir, né, um algoritmo em tempo polinomial para isso, a gente vai fazer uma redução, uma transformação de um problema no outro. Lembra que eu já tinha falado para vocês? Qual é a ideia do NP completo? Pega um problema NP completo e enfia no seu problema. Se para a entrada particular o negócio já é difícil, que dirá para qualquer entrada. No problema polinomial, eu não posso fazer essa mesma direção, né? Porque pode ser que o meu problema seja fácil para uma entrada particular e difícil para uma entrada genérica. Então, a direção é a contrária, ok? Beleza? O problemão tem que ser fácil. Tranquilinho? Então, a gente tem um problema que a gente sabe que é fácil, que a gente resolve em tempo polinomial. Agora, a gente vai pegar o nosso problema e enfiar dentro dele. Vai mostrar que ele é uma entrada particular desse problema que a gente já sabe resolver em tempo polinomial. Então, ora, se eu sei resolver para qualquer entrada em tempo polinomial, para uma entrada particular eu também sei resolver. É só usar o mesmo algoritmo. Ok? Então, é isso aí que eu falei para vocês até agora. Para provar a NP completude, né? A gente pega um problema NP completo e enfia no nosso problema. Agora, para provar que é polinomial, isso não serviria, né? Não adianta eu mostrar que o meu problema é um caso particular. Um problema polinomial é um caso particular do meu problema. Porque
Pode ser que o meu problema todo para uma entrada genérica ainda seja difícil. Para uma entradinha particular ele ficou fácil, mas para todas as entradas ele poderia ainda ser difícil. Então a estratégia para mostrar que o problema é polinomial é inserir o nosso problema, o problema que você está querendo mostrar que é polinomial, num problema que já é conhecido polinomial. Tá? Então, X, a gente vai enfiar o nosso problema num problema polinomial. É a direção contrária. Então, a gente já sabe resolver o descoloração, inclusive, já falei com vocês, né? Descoloração equivalente a verificar se o grafo é bipartido, dá para fazer com uma busca. Só que agora, a gente não vai pensar no algoritmo. A gente vai pegar o problema 2SAT, que vocês também viram a solução, sei lá, 3 ou 4 aulas atrás, e vai fazer essa redução. A gente vai encaixar o descoloração no 2SAT. O 2SAT é polinomial, então agora eu vou enxergar o descoloração como uma entrada particular do 2SAT. Ok? Beleza? Vamos lá, gente. Problema de coloração. A gente acabou de sair de um problema de coloração. O problema de coloração, ele tem uma restrição, né? Qual é? Se tem a aresta, os caras têm que receber cores distintas. Esse é o conflito, né, do problema da coloração. Ter aresta. A aresta apareceu, eu sei que eu tenho que atribuir cores distintas a esses caras. Tá bom? E o problema da satisfatibilidade? É o problema de atribuição, né? Atribuição de valor verdade às variáveis. Eu quero saber se existe uma atribuição de valor verdade para as variáveis, de modo que as minhas cláusulas, que têm tamanho agora exatamente 2, sejam satisfeitas, ou seja, tenham pelo menos um literal verdadeiro lá. Tá bom? Então, a gente vai utilizar esse conflito da coloração, tentar traduzir para o 2SAT. Então, se aparecer uma aresta no grafo, a gente vai criar um tipo de cláusula que vai fazer com que os literais associados sempre recebam valores opostos. A gente já fez isso na aula passada e retrasada com o circuito SAT. Não sei se vocês se recordam. Tinha um conjuntinho lá de cláusulas, só que a gente estava lidando com 3SAT, que faziam com que os literais tivessem valores opostos. Forçavam os literais a terem valores opostos. Então, se aparecer uma aresta, que é o conflito da coloração, eu vou forçar os literais associados a terem valores opostos. Beleza? Porque aí, quando eu pegar os caras todos com o mesmo valor verdade, eu tenho certeza que eu não tenho aresta entre eles. Porque eu só vou ter aresta entre os caras que têm valores opostos. Então, vai ser essa forçação de barra aí que vai acontecer. Tá? Então, vamos provar que descoloração é solucionável em tempo polinomial fazendo essa redução, enfiando descoloração no 2SAT. Como é que vai ser a prova? Bom, eu vou pegar uma instância genérica do descoloração e vou enfiar no 2SAT, ou seja, eu vou enxergar como uma instância particular do 2SAT. De que forma? As variáveis do 2SAT, cada vértice vai ser uma variável, ok? Então, cada vértice do meu grafo é uma variável. Ok? E aí, como é que eu vou fazer a ligação entre a cor e o valor verdade? Dessa forma que eu falei para vocês, pegando o conflito. O conflito da descoloração, de qualquer coloração, é a presença de uma aresta. Então, sempre que eu tiver uma aresta no meu grafo, eu vou criar duas cláusulas. Lembram dessas cláusulas? Elas apareceram, a gente falou delas na aula passada e na aula retrasada, quando a gente estava fazendo a parte lá do circuito SAT. Se vocês observarem, se o XV for verdadeiro, a gente salva isso aqui, essa cláusula. Mas a gente não salva essa, porque isso aqui fica falso. Então, o único jeito de salvar essa cláusula aqui é que XW barra seja verdadeiro. Então, o que eu forço? Se o XV for verdadeiro,
o XW barra tem que ser verdadeiro, ou seja, o XW tem que ser falso. Ok? E da mesma forma, se o XV for falso, o XW vai ter que salvar essa cláusula aqui. Ok? Então, falso, verdadeiro. Eu faço com que os caras que têm uma aresta entre eles tenham valores opostos. Beleza? E aí, como é que eu vou colorir? Eu vou colorir todo mundo que tem valor igual. Ou seja, todo mundo que é verdadeiro, eu vou colocar a mesma cor. Por quê? Porque por essa construção, o que eu sei? Eu sei que eu só tenho aresta quando os caras têm valores opostos. Quando os caras têm valores opostos. Ok? E eu só vou ter valores opostos quando tem uma aresta. Então, eu fico segura ali. Se todo mundo é verdadeiro, eu posso pintar todo mundo da mesma cor. Por quê? Porque por essa construção, eu garanto que só vão ter valores opostos os caras que possuírem uma aresta entre eles. Então, se os caras têm o mesmo valor, eles não possuem aresta entre eles. Então, eles podem receber a mesma cor. Ok? E se eles estão recebendo a mesma cor, essa é uma coloração própria, significa que eu não tenho arestas. Então, eu vou conseguir salvar essas cláusulas aí. Porque eu vou conseguir colocar esses literais como verdadeiros. E eu sempre vou ter um literal verdadeiro aí dentro dessas cláusulas. É essa a ideia da demonstração. Tá? Então, para mostrar o se somente se, a gente só tem que argumentar isso. Então, a ida é o seguinte. G é 2 colorível, então a gente tem uma atribuição que satisfaz. Bom, se ele é 2 colorível, eu vou exibir uma atribuição para as variáveis e vou mostrar que cada cláusula vai ter pelo menos um literal verdadeiro. Tá? Então, ó, se o vértice recebeu cor 1, eu vou dizer que a variável recebeu o verdadeiro. Se ele todos os vértices que receberam cor 1 só receberam cor 1 por quê? Porque eles não possuem arestas entre si. Certo? O problema da coloração. Então, pega todo mundo que recebeu cor 1. Eu sei que isso é um conjunto independente. Não tem arestas ali entre esses caras. Então, eu estou colocando todo mundo para receber verdadeiro. E todo mundo que recebeu cor 2 vai receber falso. Ok? Então, se os caras receberam cor 2, é porque eles eram adjacentes a um cara que recebeu cor 1. Tem uma aresta lá entre eles. Ok? Bom, se vocês observarem, com isso, com essa proposição aí de atribuição, a gente garante que cada cláusula vai ter um literal verdadeiro e um literal falso. Por quê? Porque cada cláusula é a formação de uma aresta, certo? E uma aresta, como é que a gente forçou, né? Se era uma aresta, a gente escreveu duas cláusulas que forçam os extremos dessas arestas terem valores opostos. Então, se os caras têm valores opostos, a gente sabe que dentro de cada cláusula a gente vai ter um literal verdadeiro e um literal falso. Então, se tem um literal verdadeiro dentro de cada cláusula, a gente salva a fórmula. E à volta, a gente tem que exibir uma descoloração a partir de uma atribuição. Então, estamos satisfazendo o 2sat. Existe um literal verdadeiro dentro de cada uma daquelas cláusulas ali que a gente corrigiu. Beleza? Então, ó, se a variável xv for v, então eu vou dizer que o vértice v vai receber a cor 1. Se a variável for falsa, o vértice vai receber a cor 2. Por construção, gente, das nossas cláusulas, a gente força, né, os caras que têm arestas entre si a terem valores opostos. Então, se tem uma aresta, eu vou ter verdadeiro e falso. E se eu tenho verdadeiro e falso, eu tenho duas cores distintas para aqueles vértices. Então, eu vou ter uma descoloração própria. Beleza?
Ok? Então, com isso, a gente consegue garantir que sempre que o vértice for adjacente, a gente vai ter cores distintas. E, portanto, a gente tem um grafo 2 colorível. Tá bom? Então, isso aí é uma outra forma, né, de mostrar que o problema da 2 coloração é polinomial. Como é que a gente fez uma redução, né, por o problema 2-SAT, ou seja, a gente enfiou o 2 coloração no 2-SAT, enxergou o 2 coloração como um caso particular do 2-SAT. Tá? E com isso, o que isso significa? Bom, o 2-SAT é fácil, para qualquer entrada do 2-SAT a gente consegue resolver. Então, em particular, a gente pode utilizar o mesmo algoritmo do 2-SAT para resolver a 2 coloração. Bom, era isso para a aula de hoje, que estava planejado. Com isso, a gente acaba essa parte de reduções polinomiais e a gente entra na última parte do curso, que é a parte de algoritmos aproximativos. Tá bom? Bom, as provas, antes que você... Deixa eu parar a apresentação e a gravação. Antes que vocês me perguntem, até o final de semana, tá bom? Eu coloco as notas para vocês, os pontos extras lá.